agradeço por esse dia, pela tua presença, pela tua graça, teu favor. Meu Deus, como é precioso, Senhor, estarmos e vivermos na tua presença. Senhor, tu és a razão pela qual nós estamos aqui. Senhor, tu és o centro. Nossa adoração é para Jesus, nosso coração é para ti, esse culto é para ti, as nossas vidas te pertencem, Senhor. E nós te damos graças pela bênção de estarmos juntos nessa noite. Senhor, nós pedimos que tu mais uma vez inunde esse lugar com a tua presença abençoadora, Senhor. Ministra, Senhor, o coração dos teus filhos nessa hora. Inunda esse lugar, Senhor, uma palavra ungida, poderosa, que vem do Espírito Santo. Senhor, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos do Senhor. Nós não queremos ouvir o homem, mas queremos ouvir a Deus. Queremos ter revelação na tua palavra. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que nessa noite nosso coração seja aquecido, que o pão fresco que vem do céu possa ser direcionado, liberado no coração, na mente, no espírito de cada um de nós. Enquanto o Senhor repreende toda ação contrária nesse lugar, trazendo, Senhor, cativo todo o pensamento à tua obediência, para a glória do nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Cristo. Todos dizem amém e amém. Meus queridos, nós estávamos ali, então, como eu falava, sobre nossa caminhada ali por aquelas ruínas das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. E o meu coração, enquanto conhecia aqueles lugares, foi ficando um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Alegria por conhecer aquela realidade, conhecer aquele lugar que eu nunca estive, aqueles lugares por onde passamos, mas ao mesmo tempo algo muito doído ia acontecendo no meu coração. Imaginar que toda aquela região, uma região chamada Província Romana da Ásia Menor, onde Paulo, o apóstolo, gastou a maior parte da sua vida, onde ele por quase 30 anos ministrou, percorreu toda aquela região, onde ele plantou muitas igrejas, não somente essas 7 igrejas mencionadas, teve ele como fundador, como grande influenciador, mas muitas outras igrejas. Dali, daquela região da província romana da Ásia Menor, ele alcançou a Grécia, ele alcançou Atenas, ele alcançou a Macedônia, plantou a igreja de Corinto e assim por diante. E hoje, a única coisa que nós temos ali são ruínas. Não há mais nenhum traço da igreja. A pergunta que nós fizemos durante a nossa peregrinação ali foi: o que aconteceu com o cristianismo nessa região? O que aconteceu com o evangelho? E é impressionante que quando você lê as cartas, vamos ver se a gente consegue dar um jeito aí no microfonia. É curioso que quando você lê as cartas, todas as 7 cartas, ao final daquelas cartas, Jesus, que é o autor dessas cartas, ele termina dizendo: ao vencedor eu darei, ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor eu darei, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E olhando aquela geografia, a pergunta que a gente faz é: onde estão os vencedores? Onde estão aqueles que são vencedores segundo a palavra de Deus? Hoje a Turquia, que é o país que domina toda aquela região, é um país muçulmano, completamente dedicado ao islamismo. Nenhuma outra expressão religiosa é permitida, embora eles se autodefinam como um estado laico, mas não há
nenhuma possibilidade de que outras religiões possam ali existir. A verdade é que o vencedor, o que é vencedor, ou o que a Bíblia fala sobre vencedor? Quem é o vencedor? Quem é ou quem são esses vencedores que Jesus está falando? Vencedor, segundo a descrição normal, natural, é aquele que é vitorioso, é aquele que vence, é aquele que foi capaz de superar obstáculos, é aquele que consegue superar dificuldades. Vencedor é aquele que consegue ter êxito na vida, ter êxito em alguma coisa que empreende. Isso é a definição de um vencedor. Mas a pergunta é, o que é ou quem é um vencedor segundo as Escrituras Sagradas? Quem é o vencedor segundo a descrição bíblica? Porque nós podemos ter várias definições, né? Reputamos quem é um vencedor, pode ser aqueles que estão ganhando muito dinheiro. O vencedor pode ser aquele que está ganhando o campeonato, que ganhou a última partida e assim por diante. Mas vencedor, segundo as Escrituras Sagradas, tem uma conotação diferente. Quando nós estávamos lendo a carta a igreja de Filadélfia, quando eu li aquela frase que diz, que o Senhor diz assim: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, aquilo foi um consolo para o meu coração. Porque apesar da gente ver com olhos naturais toda aquela destruição, aquela não existência da igreja em toda aquela região, a Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo que Ele é aquele que abre a porta e quando Ele abre ninguém fecha. E é aquele que fecha a porta e quando Ele fecha ninguém abre. Então eu comecei a ficar sossegado no meu coração, porque nossa vida está na mão do Senhor. Eu voltei, irmãos, pensando, meu Deus, o Brasil é um país extraordinário. Irmãos, chega de falar mal do país, chega de falar mal do Brasil, chega de reclamar, chega de assistir TV. Quanto mais você vê TV, mais você se desencoraja. Mas esse país, essa confusão que está aí, não pertence a você. Nós somos de outra estirpe, nós somos de outra pátria, nós somos de outro lugar. Não significa que a gente vai fechar os olhos, significa que nós temos um recurso que a televisão que está dando notícia aí não tem, que você tem. Quem crê nisso, dá glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais bonito esse aplauso. Quem é o vencedor segundo o reino dos céus? O apóstolo Paulo começa a nos dar algum vislumbre sobre isso. Quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem vem a vitória? De Jesus Cristo, é através dele. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que a gente compartilha nessa noite e reflete nessa noite é: o vencedor no reino dos céus obtém a sua vitória pela fé em Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? O vencedor no reino dos céus obtém a sua vitória pela fé em Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, Ele derrotou todos os nossos inimigos. Vou dizer de novo. Você não viu o que eu falei, não é possível. Quando Cristo ressuscitou, Ele expôs ao desprezo todo o principado e toda a potestade. Eu preciso me lembrar disso todo dia, para não se impressionar com as forças humanas, com os poderes humanos. Deus em Cristo expôs eles ao desprezo. A ponto de que Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de quem? Não é por meio do seu braço, da sua força, da sua habilidade,
não é a sua graça, os seus dons, os seus talentos, é através de Jesus Cristo. Em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedor. Diga para o seu vizinho: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Mas aí qualquer um pode pensar assim: bom, se somos mais que vencedores, isso significa que nós então vencemos todo o tempo. Significa que a promessa é de vitória após vitória. Significa que é ganhar e ganhar e ganhar e ganhar sempre. Isso é verdade? A gente sabe que a realidade não é essa. Pelo menos do ponto de vista humano. Nós sabemos que na nossa caminhada nós frequentemente nos deparamos, nos encontramos em fragilidades, em debilidades, em fraquezas, em escolhas erradas, em atitudes que nós muitas vezes nos arrependemos depois. Nos encontramos muitas vezes em ansiedades, em tristezas e outras coisas mais. No entanto, eu creio que cabe fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: será que existe algo além do ser mais do que vencedor? Existe. E o que existe é chegar ao fim da nossa jornada como vencedor. Porque importa não é como você começa, importa como você termina. Vencedor no reino de Deus não é aquele que chega em primeiro lugar e ganha medalha de ouro. Vencedor no reino de Deus, no reino dos céus, é aquele que cruza a linha de chegada. Pode ser até o último. Você pode até chegar se arrastando. Você pode até chegar chorando. Você pode até atravessar a linha de chegada puxando e com dores. O que importa é quando nós cruzamos a linha de chegada. E para todos estes que cruzarem a linha de chegada, Jesus diz: esse é mais do que vencedor. Quantos mais vencedores tem aqui nessa noite? Você pode até se sentir como Davi, diante do gigante Golias, que mesmo com um estilingue na mão, você pode ter certeza de que Deus está com você e que a vitória Deus vai te dar. A palavra de Deus, irmão, nos assegura que não há nada nesse mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que não há nada, não há morte, não há vida, não há principado, não tem potestade, não tem coisa alguma do presente, do porvir, nada que vai nos separar, ter a capacidade de nos afastar do amor de Cristo que está em Jesus. Não há ninguém que possa te afastar do amor de Jesus, nada. Deus me ama e eu sei que eu vou vencer mais essa batalha todas as vezes que você estiver diante de uma situação como essa. O que eu vou fazer? Crer. Deus me ama e eu sei que eu vou vencer mais essa batalha em nome de Jesus. Portanto, o vencedor, segundo o reino dos céus, é aquele que, quem se lembra? Obtém a sua vitória pela fé através de Jesus Cristo. Segunda coisa que significa ser vencedor no reino dos céus é que o vencedor no reino dos céus é aquele que olha sempre para Cristo. Irmãos, a nossa vida tem que ser voltada para Cristo. Tudo é através de Cristo. Tudo começa nele e termina nele. Tudo começa em Jesus e termina em Jesus. Então, para que eu seja mais do que um vencedor, eu preciso olhar sempre para Ele. Nunca tira os olhos de Jesus, nunca. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a ver a fúria do mar, como Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas, né? E aí começou a olhar a fúria do mar, tirou os olhos de Jesus, começa a afundar. É claro que Jesus estava lá e pegou ele pela mão. Mas nós somos chamados para olhar sempre para Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende um bom ânimo, eu venci o mundo. O que Ele está dizendo? Não se engane. Não pensa que a vida com Deus é agora sombra e água fresca. Agora é só conversa boa, né?
sanduíche e disponível e picanha, churrasco, glória a Deus, aleluia, né? No mundo tereis aflições. Sabemos que o mundo não é um lugar perfeito. Aliás, o mundo é um lugar que está posto no maligno. Mas nós podemos ter paz em nossas vidas. Você pode ter paz na sua vida? Pode ou não pode? Você pode ter paz no mundo, no meio desse, no mundo cheio de aflições, porque quando nós olhamos para Jesus, nós nos lembramos o que Ele disse. Ele disse: vocês terão aflições, mas assim, em outras palavras, assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Essa é a promessa. Essa é a promessa sempre. Jesus é aquele que nos garante que nós teremos vitória. Se eu sei que Jesus venceu o mundo e Ele está dizendo: olha, eu venci, vocês poderão vencer também, todas as vezes que eu tiver que enfrentar algum problema, alguma luta, e nós vamos enfrentar sim, sempre, muitas vezes, enquanto estivermos deste lado da eternidade, a certeza que temos é que Deus estará conosco e seremos mais do que vencedores. Quem recebe, diga glória a Deus e receba em nome de Jesus. Quem é o vencedor segundo o reino dos céus? Vencedor segundo o reino dos céus é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga comigo: vencedor é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que isso faz tanta diferença? Faz muita, total diferença. Os escritores bíblicos do Novo Testamento, João, o apóstolo, é aquele que utilizou mais vezes essa palavra vencedor. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, ele escreve para os jovens, ele diz: jovens, cadê o jovem daqui? Cadê o jovem? Tem jovem aqui? Não tem jovem aqui? Mas só esses, você não se acha jovem? Você já se acha velho com tão pouco tempo? Todos aqui são jovens, porque jovem é um estado do espírito. Receba a juventude agora em nome de Jesus, meu irmão. Mas ele escreve para os jovens e diz assim: eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já tendes. Tende o quê? Ei, jovens, preste atenção aqui. Olha para lá e lê comigo. É para você, é para mim também. Eu sou jovem também. Para todos aqui, vamos lá? Jovens, vamos ler todo mundo junto? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vocês são mais do que vencedores, mais do que vencedores. Vocês têm vencido o maligno, vocês já venceram o maligno. Uma outra versão diz assim: vocês já venceram o maligno. Vocês não vão vencer, quem sabe talvez, e não tem dúvida nenhuma, você já tem a certeza, vocês já venceram o maligno. Tomem posse, se apropriem dessa verdade agora. Em nome de Jesus. Aí no apóstolo João, capítulo 4, 1 João 4, 2, ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Escute isso, é muito importante que você se lembre e saiba isso de cor. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Antes de ler o versículo 3, todo espírito, toda pessoa, qualquer um que afirme que Jesus Cristo não veio em carne, que ele não era homem, 100% homem, ou seja, alguns negam a humanidade de Cristo, dizendo que ele era só Deus. Isso é mentira. Outros negam a divindade de Cristo, dizendo que ele era só um homem. Ele era um homem, era um profeta instruído. A Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era 100% divino e era 100% humano. Portanto, todos aqueles que negam a divindade de Cristo estão negando que são de Deus, ou que negam a humanidade de Jesus. Aqui o apóstolo está chamando a nossa atenção. Versículo 13 ele diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e pressentemente já está no mundo. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga comigo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Não tenha medo do mundo nem das suas consequências. Deus está com você e Deus é maior do que qualquer outra coisa. Ainda 1 João capítulo 5, o apóstolo João continua dizendo, versículo 4, ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Amém. Se você nasceu de novo, você tem um espírito recriado em Deus. Você tem o próprio Deus vivendo dentro de você. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Amados, você e eu temos vencido o maligno. Diga comigo, eu tenho vencido o maligno. Nós temos vencido o espírito do anticristo. Nós temos vencido. Poxa, mas eu não me vejo assim. Eu vejo tanta coisa dando errada por aí. Eu vejo tanto espírito maligno aí dando show. É por isso que a Bíblia diz que até a criação aguarda. Ela geme, aguardando, esperando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que foram gerados nele, que são nascidos de novo, jovens fortes como vocês, que já venceram o maligno, e que tomaram posse dessa verdade e começaram a viver dessa maneira. Desistiram de merecer algo, sabem que receberam porque Deus é bom. Deus simplesmente quer nos abençoar porque Ele é bom. Jovens que sabem que não é a sua força, é a força de Deus. Sabem que não é por causa da sua própria sabedoria, é a sabedoria de Deus. Não é a sua habilidade em conversar e em entender e nem virar-se para dentro de si mesmo em busca de autoconhecimento. Não é nada disso. São pessoas que já entenderam que a fé em Jesus Cristo, que colocar a sua fé nele, é a fé, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou. É muito impressionante a gente ir lá no lugar onde supostamente foi onde Jesus foi enterrado ou sepultado. Naquela época não se enterrava como hoje, era um túmulo aberto numa rocha. Não sabemos se era ali, se era mais para lá, mais para cá, não importa. O que importa é que Jesus não tem túmulo. Você nunca vai achar o túmulo de Jesus e dizer, vamos adorar aqui agora no túmulo de Jesus. Jesus está vivo. Todas as outras religiões podem ter, o seu fundador tem lá um mausoléu bonito, bem elegante. As pessoas vão lá visitar, levar flores, fazer orações. O de Jesus a gente não vai fazer oração, a gente vai se alegrar, dizer, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, então há algo precioso demais. Deus é maravilhoso. Nós temos vencido o maligno, vencido o espírito do anticristo. Temos vencido o mundo por meio da fé, quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, vencedor segundo o reino dos céus, quem é ele? Qual é a definição bíblica? A primeira delas qual foi? Quem lembra? Vencedor segundo o reino dos céus é aquele que obtém a sua vitória pela fé através de Jesus Cristo. Segunda definição. Vencedor segundo o reino dos céus é aquele que sempre olha para Cristo.
Olhe sempre para Jesus. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para as coisas desse mundo. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. E a terceira definição: vencedor do reino dos céus é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O nome de Jesus é poderoso, aleluia. Mas o que Jesus então estava falando em relação àquelas igrejas? Se a todas elas ao final da carta ele diz ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Primeira igreja daquela sequência, a igreja de Éfeso, ele diz que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao final do primeiro século, a igreja passou a se ocupar em fazer obras religiosas. Irmãos, a tentação de fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer é muito grande. São obras que muitas vezes enchem os olhos, mas não alegram o coração do Senhor. Porque o Senhor nos chamou para simplesmente adorá-lo para sempre. Você quer prestar um serviço que agrada a Deus? Se ocupe em adorá-lo, em gozá-lo para sempre, como diz a Escritura da nossa igreja querida, né? Adorá-lo. Deus nos chamou para um relacionamento íntimo com Ele. Aquela igreja havia o quê? Eles haviam deixado, eles tinham se afastado do propósito primordial da nossa vida. Eles começaram a ter obras, construções, edificações, teologias e muitas coisas que são boas, não são ruins. Mas Jesus faz a relação de todas as coisas boas que eles estavam fazendo. Jesus disse: eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês estão indo muito bem, né? Vocês têm coisa muito legal aí, vocês têm doutrina, as coisas estão acontecendo, mas eu tenho contra vocês uma coisa só: vocês deixaram o primeiro amor. Mas nada vale a pena se não tiver amor. Sabe, vir no culto hoje é uma demonstração de amor para Jesus, sim ou não? Estava frio hoje, não estava gostoso na cama? Chocolate quente, imagina João Pessoa com chocolate quente. Só em Florianópolis que a gente vê essas coisas. Mas aqui está tendo agora, aquele friozinho assim. Eu me cobri hoje, já de noite, eu nunca me cubro, né? Hoje eu puxei o lençol da minha esposa, e quase que ela ficou sem lençol, e eu me cobri, porque estava frio, né? E agora à tarde, aquele negócio assim, aquela vontade de ficar na cama, dizer: rapaz, o dia está assim chuvoso, né? Mas que benção poder se levantar e dizer: eu vou renunciar a esse negócio aqui, vou lá, a gente vai adorar o Senhor junto hoje. Vai ser muito precioso, e está sendo precioso, tá ou não está, gente? Como que eu ficaria em casa hoje, depois de 2 semanas sem ver os irmãos? Eu vinha hoje, nem que seja abaixo de chuva, eu vinha. Porque o amor é maior. Nós não podemos perder aquele primeiro amor. Primeiro amor você não esquece. Primeiro amor você fica bobo. Primeiro amor você fica abestalhado. Primeiro amor é aquilo que toca você, que toma você, que para quem você disponibiliza tudo que é seu. Seu tempo, seus bens, seus recursos, tudo é do primeiro amor. Que aquilo tomou você, é algo inexplicável, você não consegue conter. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês me adorem com esse tipo de amor. É isso que ele está dizendo para a igreja de Éfeso: ao vencedor, eu vou dar a vocês comer dessa árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu creio que o vencedor em Éfeso é aquele que descansa em fé e adora ao Senhor. A igreja de Esmirna, irmãos, Esmirna, de todas as 7 igrejas ali do Apocalipse, é a única que permanece hoje com um nome diferente, com o nome de Esmir.
mas não tem nenhum vestígio da igreja. Esmirna, junto com a Filadélfia, são as duas únicas igrejas a quem Jesus não faz uma reprimenda, só elogios. Tem outras que Jesus tem uma reprimenda longa, mas essa aqui ele não faz. E a gente sabe que a história de Esmirna foi uma história de muita perseguição. Ali viveu um bispo chamado Policarpo, que aos 86 anos foi morto, porque ele não desistiu de seguir Jesus, ele não negou o nome de Jesus e por isso foi morto. Talvez seja por isso. E claro que o Policarpo veio a falecer já no segundo século, por volta do ano 169 da nossa era. Jesus diz a essa carta e ao vencedor que de nenhum modo ele sofrerá o dano da segunda morte. Muitos cristãos até hoje, amados, estão perdendo as suas vidas, estão sendo martirizados pelo simples fato de serem cristãos, em países comunistas e em países islâmicos. Não brinque com essas duas manifestações políticas e religiosas do mundo. Elas são contrárias ao cristianismo, todo mundo sabe disso. Há muitos hoje ainda, talvez, diz alguns estudiosos da missiologia, que talvez nunca morreram tantos cristãos como hoje. Presos, trucidados. Mas a promessa que foi dada à igreja de Esmirna, ao vencedor da igreja de Esmirna, continua sendo dada para mim e para você. Não importa como a gente vai morrer. O que Jesus está dizendo é: você não sofrerá o dano da segunda morte. Porque essa primeira morte é rápida. A segunda morte é para sempre. Ele está dizendo a você que é fiel, você vai viver para sempre na minha presença. A igreja de Pérgamo, a terceira carta. Ao vencedor aqui ele diz: eu vou dar a você do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa era uma igreja que havia introduzido práticas contrárias e detestáveis à palavra do Senhor. O Senhor os advertiu que poderia pelejar contra eles com a espada da sua boca. O que é a espada da boca de Jesus? É a palavra de Deus. E é curioso que ele diga que os vencedores ali são aqueles que permanecem na verdade do Evangelho. Irmãos, o diabo vai tentar todo dia perverter a verdade do Evangelho. Por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa bendita, santa e eterna palavra. Nós não podemos nos separar da palavra. Nós precisamos permanecer na palavra. Precisamos estudar a palavra. Precisamos praticar a palavra. Nada, nenhuma outra autoridade é maior do que a palavra. Vencedores ali são esses que permanecem na palavra e vivem pela fé nas suas promessas. A igreja de Tiatira, quem é o vencedor de Tiatira? É aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquela era uma igreja que acrescentava, além de Cristo, outras coisas. Nós temos isso até hoje. Cristo para eles não era suficiente. E aí nós vemos as histórias, né? Cristo e mais obras. Cristo e mais outro Salvador junto, ou Salvadora junto. Cristo e mais a tradição. Cristo e mais alguma coisa, alguns sacramentos e etc, etc. Para nós, irmãos, só existe Cristo. É só Cristo. É tudo através de Cristo. E foi para Cristo que todas as coisas foram feitas. E nós estamos aqui por causa de Cristo. E nós adoramos somente a Cristo. E a palavra fala somente de Cristo. Tudo é para Cristo e tudo é para Ele. Quem vai para dar um aplauso a Jesus por isso? Os vencedores aqui, a igreja de Tiatira, são aqueles que conservam o que têm.
e guardam até o fim as obras de Cristo. Quando você ouvir alguma coisa que quer adicionar além de Cristo, rejeite, porque tudo é somente por Cristo. A igreja de Sardes, já estamos terminando. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Em Sardes, os vencedores, ou o vencedor, é aquele que não contaminou as suas vestes, e estes andarão de branco junto com o Senhor. Irmãos, é possível viver no meio de uma geração adúltera, perversa e má, sem se contaminar? É ou não é? É ou não é? É. Daniel viveu assim. Daniel se tornou um dos primeiros ministros de um império gigante, um império pagão. E ele continuou sendo fiel ao seu Deus. Você também pode, nós podemos também. Viver num mundo cheio de confusão, cheio de paganismo, cheio de anticristos, mas podemos viver sim, obedecendo e andando de branco com o Senhor. Quem recebe, diga glória a Deus. A Filadélfia, o vencedor, ele disse: eu faloei uma coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ele diz para essa igreja: porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Irmãos, perseverança nos leva a permanecer fiel não só um dia ou dois por semana, é a semana inteira, é o mês inteiro, é o ano todo, é todo o tempo. Ele diz: porque você guardou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Você vai ser guardado, querido, querida. Você guardar a palavra da perseverança, o Senhor vai te guardar na hora da provação que vem sobre esse mundo. E por último, a igreja de Laodiceia: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Os vencedores ali são aqueles que ouvem o chamado do Senhor, abrem a porta. Lembra que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é essa carta? O que Jesus está nos ensinando, queridos? Mais uma vez, ele começou na igreja de Éfeso dizendo: vocês perderam o primeiro amor, vocês perderam o relacionamento. Ele fecha essa última carta de Laodiceia dizendo: eu não quero olhar para vocês e ver tantas obras. A igreja de Laodiceia era aquela que dizia assim: estamos bem, não sentimos falta de nada, aqui a gente tem tudo. Era prosperidade. Irmãos, olha, a prosperidade é um perigo muito grande. Eu creio que Deus quer nos fazer prosperar. Você crê ou não crê? Eu creio, mas com um propósito: para avançar o seu reino na terra. Não é para a gente ficar que nem Laodiceia, prósperos. Sabe o que acontece? Se transformou numa igreja apóstata, cheia de si mesmo, acha que está muito bem, tem muitos templos bonitos, tem muita coisa acontecendo, mas Jesus diz: você acha que é assim, mas o que eu acho de você é que você é miserável, pobre, cego, nu, você não tem nada. E Jesus estava de fora dessa igreja, do lado de fora. Mais uma vez ele termina dizendo: o que importa é relacionamento com Jesus. Nós temos células nessa igreja porque nós queremos avançar no relacionamento com Jesus. Nós temos discipulado nessa igreja porque nós queremos avançar no relacionamento com Jesus. Nós temos cultos nessa igreja porque queremos avançar no relacionamento com Jesus. É isso que importa. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir,
abra a porta. Eu quero cear com você, eu quero ter intimidade, eu quero me assentar à mesa. Não tem lugar melhor para a gente manter comunhão, conhecer alguém do que comendo junto, sim ou não? Por isso que tantos irmãos chamam o pastor aqui para comer na casa dele, é uma benção. E eu vou. Que gostoso ter comunhão com os irmãos, comendo. Sabe por quê, queridos? Porque se nós tirarmos Jesus, não sobra nada. Se tirarmos Jesus das músicas que cantamos aqui hoje, só vai sobrar ruído. Se tirarmos Jesus dessa palavra aqui nessa noite, serão apenas palavras soltas ao vento. Se tirarmos Jesus dessa igreja, só sobra religião. Se tirarmos Jesus da nossa vida, não vai sobrar nada. Por isso, que Cristo é aquele que é mais do que vencedor. E Ele nos fez mais do que vencedores. Nele, através dele, pela fé nele. Somos chamados para olhar para Ele sempre. Sempre. Temos tempo a sós com Deus nessa igreja. Por quê? Porque queremos ter relacionamento com Ele. Queremos ouvir a sua voz. Queremos compartilhar da nossa vida com Ele. E Ele tem muito mais vontade de compartilhar a sua vida conosco do que nós mesmos. O último texto que quero ler, em João capítulo 12, versículo 32. O próprio Senhor Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos nós estamos sendo atraídos para Jesus. É só para Ele. É por causa dele. É tudo para Ele. Vencedor, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O vencedor. Quem que é o vencedor? É aquele que olha para Jesus. É aquele que sabe que a sua vitória só vem dele. É aquele que olha sempre para Jesus. E em terceiro lugar, é aquele, quem lembra? Me arrisco muito, né? Por último, terceiro lugar, vencedor. É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ficar todos de pé e vamos orar. Aleluia.